Olá, turma. Bom dia. Como vocês estão? Espero que bem. Bem cansados também, como eu. Estamos aqui para concluir o conteúdo de circunferência. Hoje nós vamos estudar a posição relativa entre as circunferências, né? Estamos praticamente já aí encerrando o nosso ano letivo. Semana que vem só tem mais uma aula, segunda-feira. E aí já começam as avaliações, e aí já começa a correria para quem não fez nada esse tempo todo e quer passar de ano, né? Então, vamos que vamos fazer a nossa parte, certo? Então, vamos lá. Sobre a posição relativa entre as circunferências, elas também podem ser externas, tangentes, secantes, só que agora podem também ser internas, tá bom? Então, veja só. Nós temos aqui, considerando uma circunferência, λ1, com a equação x menos x1 ao quadrado, mais y menos y1 ao quadrado, igual a r1 ao quadrado. E outra circunferência, λ2, com a equação x menos x2 ao quadrado, y menos y2 ao quadrado, igual a r2 ao quadrado. Estas circunferências, elas podem ocupar as seguintes posições relativas, né? Entre elas. Elas podem ser externas. Sendo externas, elas não possuem nenhum ponto em comum, tá? Uma longe da outra. Tangente é quando elas tiverem um ponto em comum. Então, elas podem se tocar em um ponto. Interna, quando uma está dentro da outra. O nome já diz, né? E secante, quando elas se cruzarem aí em dois pontos distintos, tá bom? Então, aqui a gente tem um quadro explicativo dessas posições relativas. O que a gente precisa aqui para analisar a posição relativa dessas circunferências? A gente precisa do raio de ambas as circunferências. E a gente precisa também do centro, das coordenadas do centro dessa circunferência. Não sei se vocês lembram, né, dessa aula, mas foi uma aula bem simples para você identificar o centro da circunferência, que é baseado aqui nesses pontinhos aqui, ó. Aqui seria, na equação geral, é xc. Então, x menos xc, y menos yc. Então, xc e yc equivalem aí às coordenadas do centro da circunferência. E aqui a gente tem o raio. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar saber é identificar o centro de cada uma, identificar o raio de cada uma, e depois nós vamos calcular a distância entre os centros. Porque conforme seja a distância entre esses centros, é que nós vamos poder dizer a posição relativa da circunferência, tá bom? Então, olha aqui, ó. Para identificar as posições relativas, vamos considerar D como sendo a distância entre os centros, λ1 e λ2. Então, quando é que elas serão externas, tá? As circunferências serão externas. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Uma não tem nada a ver, né, com a outra, não tem ponto em comum, não tem nada. O que acontece aqui? A distância entre o centro de ambas as circunferências, a distância aqui, ó, a distância entre os centros é maior do que a soma dos raios. Veja que se eu somar esse raio aqui com esse, vai ficar esse pedaço aqui, ó. Então, a distância é maior do que a soma dos raios. Então, vai acontecer isso aqui. Mas aí, você precisa do quê? Precisa do raio, precisa do centro e precisa calcular
a distância entre entre o centro dessas circunferências, tá bom? Quando é que elas serão tangentes externamente? Externamente quer dizer fora. Uma toca a outra, mas sendo que ela está do lado de fora. Então, veja aqui que elas são tangentes externas se a distância entre os centros for igual à soma dos raios, tá? Então, se essa distância aqui é igual à soma desses dois raios, então essas circunferências são tangentes externas, ok? Elas se tocam externamente, pelo lado de fora. Secante. Vamos ver aqui. Secante. As tangentes são secantes quando elas se tocam em dois pontos distintos. Vejam que elas se cortam aqui, ó. E também aqui. Por isso, elas são secantes. Aí, o que acontece quando as circunferências são secantes? Vai acontecer o seguinte: a distância entre os centros vai ser maior do que a diferença entre os raios. Essa diferença está no módulo, porque não pode ser um valor negativo, tá? Distância não pode ser negativo. Então, a distância entre os centros vai ser maior do que a diferença entre os raios e menor do que a soma dos raios. Veja bem aqui, vê se você consegue observar isso. O raio dessa pequenininha aqui, olha, ela vem até aqui. Passou pouquinho, né, pra dentro da outra. Dessa maior, vem até aqui, ó. Também passou um pouquinho. Então, se eu somar esses dois raios aqui, ó, pra cá tá passando um pouquinho, pra cá tá passando um pouquinho. Então, se eu somar, vai dar maior do que a distância entre os raios. Então, por isso, essa distância é menor do que a soma. E é maior do que a diferença, porque se eu for subtrair esse raio aqui menos esse, vai sobrar esse pedaço, tá bom? Então, aí a distância vai ser maior. Tangente interna, quer dizer, elas se tocam, mas uma tá dentro da outra. Vai acontecer isso aqui, ó. O raio de uma vem até aqui e a outra vem esse pedacinho aqui. O que vai acontecer? A distância entre o centro, olha, aqui tá o centro de uma, aqui tá o centro da outra. Vai ser igual à diferença entre os raios. Só que dentro do módulo, tá? Não pode ser valor negativo. Então, aí, quando a distância do centro der igual à diferença entre esses raios, aí você tem tangentes internas, ok? Pode acontecer também dessa circunferência ser interna, mas não terem o mesmo centro. Também elas não são tangentes, tá? Tá uma só dentro da outra, mas elas não possuem nenhum ponto, vamos dizer assim, onde elas se toquem, tá? De tangência. Nesse caso aqui, a distância é maior do que zero, a distância entre os centros é maior do que zero e é menor do que a diferença entre os raios, tá? E tem o último caso, que é quando elas são concêntricas. Concêntrica quer dizer mesmo centro. Então, aí vai acontecer que a distância entre os centros é zero. Você não precisa calcular raio, não precisa fazer nada. Deu a distância dos centros igual a zero, você já sabe que é porque elas têm o mesmo centro. Então, são concêntricas. Beleza? Vamos ver um exemplo aqui para você entender como é que se procede
para analisar. É bom ter anotado, né, as situações de posição relativa, porque são muitas. Então, você faz os cálculos e depois você analisa a situação para dizer o que elas são, tá bom? Vamos lá para os exemplos. Ok, então vamos lá. Nós temos aqui duas circunferências para nós identificarmos qual é a posição relativa entre elas. Se elas são secantes, se elas são externas, se elas são concêntricas, se elas são tangentes, né? Então, para isso, nós vamos identificar o centro e o raio de cada uma delas. Eu vou colocar aqui somente uma vez para vocês recordarem, caso tenham esquecido como descobrir o centro. Ó, a fórmula é essa aqui, ó. E minha canetinha. X menos XC, Y menos YC, igual a R ao quadrado. Então, para eu descobrir o centro, é só eu comparar aqui, ó. Menos XC igual a menos 3. Então, XC é igual a 3. Basta trocar o sinal. Ó, aqui tá menos 3, então ele é o centro, a coordenada vai ser 3. Aqui, ó. Menos YC vai ser igual a 4. Multiplicando por menos 1, YC vai ser igual a menos 4, tá? R ao quadrado é igual a 16. Operação inversa, raiz quadrada. Então, o raio aqui vai dar 4. Então, o centro é 3 e menos 4, tá? Fiz aqui só para vocês recordarem, mas aqui eu já não vou mais fazer esse detalhe. Eu vou só pegar aqui, ó. XC vai ser o simétrico de menos 5. 5. YC vai ser o simétrico de menos 3. 3. E o raio vai ser a raiz quadrada de 4, que é 2. Então, aqui o centro, 5 e 3. Então, aqui eu tenho R1 e aqui R2. Nós vamos aqui calcular a distância entre os centros, porque a gente precisa saber dessa distância, para depois poder comparar e dizer, né, se essa circunferência, ela é externa, interna, tangente, concêntrica, tá bom? Vamos para a fórmula da distância entre dois pontos. Não sei se vocês lembram, vou colocar aqui porque faz tempo. Tá? Essa aqui vai ser a fórmula da distância entre dois pontos. Então, eu vou pegar aqui raiz quadrada. Vou pegar aqui, ó, 5 menos 3. Mais 3 menos 3. Então, vai ficar 3 mais 4, né? Menos, aliás, desculpa, 3 menos 4, fica 3 mais 4. Resolve a continha, 2 ao quadrado, 7 ao quadrado. 4 mais 49. Vai dar 53. 53 não tem raiz quadrada exata, mas dá aproximadamente 7,3. Agora, observem aqui, ó. A distância entre os centros deu 7,3. A soma dos raios dá, olha, 4 mais 2 dá 6. Então, você vê aqui que a distância deu maior do que a soma dos raios. Então, nesse caso, essas circunferências, elas são externas. Tá? Elas são externas, porque aí a soma dos raios, né, não chega na distância, né? Ou melhor, a distância é maior do que a soma dos raios. 7 é maior do que 4 mais 6. Então, elas são externas, tá bom? Aqui,
Letra B. XC vai ser o simétrico de 3, é menos 3. YC, aqui, olha, não tem outro número acompanhando o Y ao quadrado, então é 0. E o raio é a raiz quadrada de 1, que é 1. Então, o centro aqui é menos 3 e 0. Nessa aqui, XC vai ser o simétrico de 1. YC, aqui também não tem ninguém acompanhando o Y ao quadrado, então é 0. E o raio, raiz quadrada de 1, é 1. Então, esse centro aqui é menos 1 e 0. Vamos calcular a distância entre eles, tá? A distância entre esses centros aí. Vai ficar menos 1 menos menos 3. Fica mais 3, né? Ó, menos 1 menos menos 3 fica mais 3. 0 menos 0 é 0, né? Vou botar aqui só para você saber o que eu fiz. Aqui, 3 menos 1, 2. E aqui, 0 ao quadrado é 0. Então, a distância aqui é 2. Veja o que acontece. A distância é 2. E se eu somar esse raio com esse, também vai dar 2, né? Então, lá pelas posições relativas, nós vimos que se a distância for igual à soma dos raios, elas são tangentes externas. Tá? São tangentes externas. Porque R1 mais R2, deixa eu colocar aqui para identificar. Ó, 1 mais 1, 2. Então, a distância entre os centros deu igual à soma dos raios. Então, nesse caso aqui, tangentes externas, tá bom? Mais uma, para encerrar, tá? Vamos ver aqui. XC, simétrico de menos 5. YC, simétrico de menos 2. O raio vai ser a raiz quadrada de 9, 3, tá? Então, o centro aqui é 5 e 2. Sempre, gente, X, depois Y. Aqui, XC, simétrico de menos 5. YC, simétrico de menos 2. O centro aqui é 5 e 2. O raio, raiz quadrada de 16, 4. Vamos calcular a distância entre os centros. 5 menos 5 ao quadrado. 2 menos 2 ao quadrado. 5 menos 5, 0. 2 menos 2, 0. Aqui vai dar 0. Pelas posições relativas, nós vimos que quando a distância entre os centros é 0, é porque essa circunferência é uma interna à outra e elas são concêntricas, tá? Aqui já dá para saber que elas são concêntricas, ó. Tem o mesmo centro. Então, elas são concêntricas. Tá? Então, para você analisar a posição relativa, é isso que você tem que fazer. Identificar o centro das circunferências, identificar o raio, calcular a distância entre os centros, e aí você vai comparar os resultados lá para saber com a posição relativa que ela vai ocupar, tá bom? Grande beijo, nos vemos na próxima aula. Cheiro!